Bom dia a todos. A gente vai falar aí do regimes aduaneiros especiais, né? Falar de Ricoff Spread, Drawback. A gente vai fazer um pequeno comparativo e aí no final a gente vai fazer uma reflexão de qual regime utilizar, né? O objetivo aqui nessa proposta não é a gente falar de ferramenta, né? Como eu controlo isso, como é que eu vou inserir um ato concessório, como eu vou fazer meu Ricoff SPED, o Ricoff atual. Eu acho que esse não é a proposta desse webinar. A proposta aqui é levar ao conhecimento de vocês a possibilidade de agregar valor ao negócio de vocês. A possibilidade da gente poder melhorar e otimizar as nossas operações, trazendo com certeza redução de custo, principalmente no momento crítico que nós estamos utilizando. Então, existem ferramentas, né? Ferramentas, quando eu falo, são esses regimes aduaneiros especiais que permitem conseguir identificar dentro do teu cenário atual, né, se tem condições ou não. Se não tem, o que você tem que fazer, eu acho que essa é uma pergunta interessante, para que você possa desenvolver essa oportunidade dentro da companhia, né? Antes da gente iniciar 2, 3 regimes, o que é regime aduaneiro especial e qual a sua função nas relações comerciais, né? O regime aduaneiro especial ele foi criado justamente para fomentar o nosso comércio exterior, nos tornando mais competitivo com relação ao mercado global, né? Então, o importador que faz esse processo tem um compromisso de exportação, o governo criou esses regimes de forma a incentivar, vamos dizer assim, a exportação, né? A incentivar o crescimento contínuo do comércio exterior, né, de forma a agregar e valorizar nossa balança comercial. Então, isso foi um dos objetivos da criação dos regimes aduaneiros especiais. A gente vai falar do regime Ricoff. O Ricoff, neste momento, eu estou falando do Ricoff atual, como eles chamam. Tem a diferença do Ricoff atual e o Ricoff SPED, né? Então, aqui dentro do Ricoff atual, ele é um entreposto aduaneiro industrial, sob controle informatizado, com a diferença básica do entreposto normal, né? Que você pode ter o controle dentro da tua estrutura. Você não precisa estar através de um EAD, algum depósito recinto alfandegado e trabalhar com o entreposto nesse recinto. Você pode ter a administração e a gestão do teu estoque dentro da tua estrutura. Você pode até ter esses itens sob o regime do Ricoff em um EAD ou um armazém de terceiro, né? Mas o Ricoff ele vem justamente para você, às vezes, minimizar alguns custos que geralmente encarecem, que seriam armazenados em armazéns gerais ou recintos alfandegados. A instrução normativa, né, que rege o Ricoff é a 1559, né, de 2015, e a 1291 de 2012. Né? Então, o objetivo também ele é a suspensão, né, de pagamentos do tributo que é IPI e IPI, né, nesse processo. Os objetivos do regime do Ricoff ele é incentivo à industrialização, né, ou seja, ele quer fomentar o nosso processo, nosso parque industrial, de forma a incentivá-los e também com foco na exportação. Ele tem um foco também financeiro, que é a redução de custos financeiros, melhoria de fluxo de caixa, né, atingindo todas as importações, que vale ressaltar, já adiantando um pouco, mas você só de fato vai pagar os impostos quando você consumir, e sem falar que só no mês seguinte ao consumo da matéria-prima, né? Então, eles têm como foco também patrimônio tecnológico, né, que é incentivar nosso parque industrial, trazendo mais tecnologia para esse processo, né, melhoria do nosso patrimônio. Menos burocracia, é o único regime, né, o Ricoff ele traz outras características de outro regime e acaba sendo um pouco menos burocrático, né? A competitividade, que isso, enfim, é fundamental dentro desse processo, até o conceito de regime aduaneiro especial tornar a nossa indústria mais competitiva, agregando valor, aumentando a produtividade, a questão do fluxo de caixa também. Isso faz com que as empresas tenham condições de investir de uma forma mais interessante e mais assertiva dentro do seu processo, né? A modernidade também, né, o governo considera que isso traz modernidade para o processo, porque você tem que ter uma gestão disso, você, enfim, consegue vislumbrar
melhores oportunidades e, às vezes, com essas reduções de custo, você consegue atualizar o teu parque industrial, porque você tem perspectiva de exportação, né? Então, isso acarreta uma série de benefícios, tanto para a empresa como para o país também, né? Uma visão abrangente do Recoff, né? A gente trabalha com planejamento, né? Compras, logística, produção, faturamento e fiscal, né? Então, isso, ele traz o conceito de um RP. Qual o conceito de RP? É integração entre as áreas, né? Não existe mais aquela questão de você, suprimento, gerar um relatório, compras, pega esse relatório, gera um outro relatório. Não, tudo está integrado, as demandas elas estão de forma sistêmica dentro do teu RP. Planejamento, ela consegue identificar as necessidades, não só as necessidades, consegue identificar o que tem em estoque, né, o que está em trânsito, por exemplo, para que ele possa comprar da forma adequada, né? Hoje, o processo de compra, no meu entendimento, ele é muito estratégico dentro de uma empresa. Porque não é questão, não é só você comprar com o melhor preço. É questão de você comprar o que de fato você precisa consumir, né? Nas nossas auditorias que a gente trabalha aí, que a gente fez já em auditoria de linha azul e agora com o OEA também, por exemplo, no momento que a gente aborda essa questão de estoque, a gente consegue enxergar uma série de itens obsoletos. Isso representa um custo muito alto dentro do fluxo de caixa, dinheiro parado, provavelmente aquela peça ou aquele item não vai ser mais consumido, ou seja, prejuízo. Então, compras, se ele não tiver um bom planejamento para compras de fato efetivar, você pode comprar itens a mais do que você necessita. Ou também comprar itens a menos do que você precisa. Todos os dois vão gerar um problema para vocês, né? Então é importante essa integração entre produção, logística, como planejamento, faturamento e fiscal, né? Quando a gente fala de fiscal, para que a gente não consiga minimizar ou evitar, né, ou mitigar qualquer passivo aí com relação ao governo. Então, todas essas áreas elas são fundamentais neste processo. Elas precisam se conversar, elas precisam ter sinergia, ela não pode atuar de forma independente, né? Até mesmo porque quando nós entramos com esse regime do Recoff, ele vai trabalhar todas essas áreas de mapeamento, o sistema tem que contemplar para que a gente possa ter uma gestão efetiva e não consiga atender os compromissos firmados com cada regime, né? Algumas características do Recoff, né? A suspensão de impostos, né? Não somente destinados à exportação, não só a suspensão, pode haver a isenção de todos os tributos na exportação, né? Inclusive produtos não industrializados. Permite também destinar sem transformação até 20% do valor importado anualmente para a exportação ou mercado interno, com possibilidade de chegar a 30%, em função do volume de exportação. Setores da indústria do Recoff, automotiva, aeronáutica, informática e semicondutores, né? Quem pode utilizar, né? São empresas de montagem de produto, empresas de transformação, beneficiamento, montagem de partes e peças de produto, da cadeia produtiva, produtos e sua partes e peças, inclusive usadas para serem submetidas a teste de performance, resistência e funcionamento, utilizados também no desenvolvimento de outros produtos. Produtos estrangeiros usados para serem submetidos à operação de renovação, recondicionamento, manutenção ou reparo. Isso está bem característico dos produtos da indústria aeronáutica, inclusive suas partes e peças, né? Os requisitos do Recoff, né? Ele tem alguns limitadores, né? Que é patrimônio líquido de 10 milhões e 5 milhões para empresas de manutenção de aeronave, né? Dispor de um sistema informatizado homologado pela Receita Federal, além do sistema que você tem de gestão de ERP, lógico, você terá a necessidade de um sistema de gestão do regime para que ele possa controlar o saldo. O Recoff você vai trabalhar com o FIFO, enfim, tem todas essas questões operacionais. Você precisa também ter um sistema homologado de acesso livre da Receita Federal. Um ponto importante, esse acesso à Receita Federal não vai alterar, ou movimentar, ou editar nenhuma informação. Praticamente são relatórios, indicadores e um dashboard para que a Receita possa acompanhar esse processo online, né? Cumprir os requisitos de regularidade fiscal, entendo que isso é básico, né? Exportar 50% do valor total das mercadorias importadas ao amparo do regime, com piso de 10 milhões anual de exportação, 50% no primeiro ano, né?
A IN é 1.559, né, exportar 50% no valor das mercadorias importadas ao amparo do regime, com o piso de 5 milhões anuais. Aqui eu tinha a questão de estar habilitado no despacho aduaneiro expresso, linha azul, né, aplicar a produção de bens industrializados e 80% das mercadorias importadas sobre o regime, não ter sido submetido a regime de fiscalização do artigo 33 da Lei 9.430. Patrick, o que é isso? São fiscalizações voltadas para fraude, coisas um pouco mais, vamos dizer assim, que trabalham com a idoneidade da empresa. A questão da linha azul, só um ponto importante, ela, com a IN nova, ela foi revogada, não existe a obrigatoriedade de estar habilitado no linha azul, até mesmo porque hoje o linha azul não existe mais, né? O linha azul deixou de existir no passado e agora a legislação que vai a substituir é o OEA, Operador Econômico Autorizado. É o controle informatizado, né? Aqui a gente pode ter diversos sistemas corporativos, né? SAP, Oracle, TOTUS, J. Edwards, enfim, né? O governo ele vai estar trabalhando através dos SPEDs, NFE, né? Aí você tem um sistema que é importante, que é para gerenciar o RICOF, né? Porque é muito importante, não é só controle de saldo. Existe também o momento da apuração, se você não cumprir o regime na sua totalidade, você vai identificar de onde parou o consumo. Então, o consumo do controle de saldo é pelo FIFO. Então, a DI que eu importei hoje, ela tem um saldo de 1.000 itens, por exemplo. E eu vou consumir nesses 1.000 itens. Embora amanhã eu tenha mais 1.000, enfim, daqui a semana, na semana seguinte tenha mais 3.000, eu tenho que consumir pelo FIFO. Até mesmo porque quando você for fazer a apuração dos tributos, ele vem nesta sequência, né? E se eu não cumprir, de onde é que eu vou pagar as diferenças, os juros e multas a partir justamente do FIFO, ou de onde você parou de consumir. É importante que o sistema de RICOF ele esteja integrado com o sistema de importação, Siscomex, exportação e Siscomex exportação também. Porque aqui você consegue identificar o que foi importado, sobre o regime que foi exportado, para que você possa fazer o controle de saldo. Não só isso, você trabalha também com o RP, tem movimentações de materiais no momento que ela de fato vai ser consumida, aquela matéria-prima, para que a gente consiga validar o controle de saldo, né? E o sistema da Receita Federal acessando isso online, né? Então, se o RP está consumindo, ele está registrando. Acho que em alguns casos pode ter um delay que é só questão de integração de sistema, de sincronização de dados, mas esse delay não passa de um dia ou horas. Isso cada empresa tem sua característica e essas regras de negócios bem definidas. Mas a Receita Federal praticamente ela enxerga toda a tua operação online, né? Fluxo de informação, né? Então, eu entendo aqui, até a gente fugindo um pouco de RICOF, né? Todo e qualquer RP, a base para o sucesso, para um RP ser bem sucedido, para evitar passivo, evitar erros, é cadastro. Então, tudo inicia no cadastro. Às vezes as pessoas não dão tão importância para essa função, mas o cadastro é a base de tudo. Se eu não tiver um bom cadastro, com certeza eu vou ter algum problema mais na frente, já que todo o fluxo é integrado. Não existe mais aquela questão de cada setor independente. Então, se eu não tiver um pedido e chegar uma nota fiscal de entrada, ela não entra no fiscal. Eu não pago, por quê? Porque não tem pedido. Se aquele item, um exemplo básico, se o item foi cadastrado, mas não foi finalizado, eu não consigo comprar, não consigo importar, não consigo faturar. Então, o cadastro é a base de tudo. Se eu tenho um cadastro com a NCM errada, eu vou importar ou exportar com a NCM errada, aumentando o meu risco de gerar um passivo. Então, o cadastro, assim, na minha opinião, e eu recomendo a todos enfim, que eu tenho a oportunidade de conversar e falar isso, olhe com muita atenção no seu cadastro. Ali a gente vai definir NCM, peso, unidade de medida estatística, se é fornecedor, se é cliente, se é fornecedor estrangeiro, nacional, enfim, tem todas essas funções lá que a gente vai trabalhar. Exceções tarifárias, conversão de unidade de medidas, tudo está lá no cadastro. A gente vai trabalhar também com o sistema de recebimento de materiais, quantidade, os documentos relacionados, DI, NFE, possíveis divergências, como isso é tratado, tem pedido, não tem, tudo isso através do sistema de recebimento.
O sistema fiscal e faturamento são justamente os dados das notas fiscais de vendas, né, onde você vai ter que atrelar o regime para que você possa identificar o que foi importado ou exportado e vendido através do regime. Então, a gente vai trabalhar também com o sistema de faturamento e percebe que tudo isso, o sistema de recebimento, até sendo enfático, ele vai estar atrelado a um cadastro, né? Então, todas essas informações partem do cadastro. Por isso que eu falo da importância do cadastro em qualquer, não só para o RICOF, mas para um ERP ou para a gestão de um negócio, de uma empresa. Então, nós temos o sistema de controle de inventário, que são as movimentações de materiais, de mercadoria, os recebimentos, os consumos, a saída de material, né, entre deslocações, os ajustes, perdas, distribuições, né, se tem perda no processo produtivo, se não tem, se é feito ajuste, se é manual, nível de ossada, quem pode fazer ajuste, quem não pode. Então, tudo isso é trabalhado no sistema de controle de inventário. A gente trabalha também no sistema de produção, que é propriamente o apontamento de produção, apontamento da perda do processo produtivo, isso tem que estar muito bem definido, se existirem as alternativas ou não, a árvore da estrutura do produto, o produto ele é apontado no final, ou ele é apontado em fase, conforme vai acontecendo o apontamento, vai acontecendo também o consumo das matérias-primas. Então, o sistema do processo produtivo ele é muito importante, tem que ser mapeado e ele tem que estar alinhado, integrado com o cadastro e com a regra de negócio dos itens específicos para RICOF, né? Que não necessariamente você terá todos os itens sobre o regime. Isso tem que ser feito uma análise, até para a gente avaliar custo e benefício de quais itens vão contemplar e dentro também de uma estratégia de exportação, né? Do que eu vou vender, quais são os produtos acabados que eu vou vender que precisa daquele insumo, né, em termos de quantidade, para a gente fazer um ROI, aí, um retorno sobre o investimento. Né. Então, o sistema de COMEX, né, então é importante ter um sistema de COMEX que a DI ela já vem atrelada, já vem com o regime na própria DI, com isso eu consigo controlar e gerenciar. Lógico, as apurações de tributos, tudo isso já está gerenciado pelo sistema de COMEX, é importante para a confiabilidade das informações, não só a confiabilidade, mas para a celeridade nos processos, né? Onde eu posso buscar informação de forma rápida e confiável, né? Porque hoje o mais importante, às vezes eu tenho um puta banco de dados, de informação, mas eu não consigo, eu tenho sistemas, às vezes manuais, que integram, que eu não consigo tomar uma decisão de uma forma mais rápida. Principalmente o momento hoje, ele exige decisões rápidas e assertivas. Como você consegue tomar decisões rápidas e assertivas se você não tem um background, se você não tem informações confiáveis, que possa te municiar de informações, vamos dizer assim, verdadeiras, para que você possa tomar a decisão mais acertada. Né? Então, é importante ter um sistema de COMEX para gerenciar essas informações e esses dados aí. Então, os próprios dados dos regimes especiais e a exportação também. Né? Então, tudo isso vai estar conectado nesse processo. Utilização do regime, né? O que você pode fazer? Permite você importar insumos com suspensão de IPI, PIS e COFINS, compras nacionais também com suspensão de IPI, admite a transferência de beneficiário ou a coabilitação de fornecedores, né? Permite reexportar peças sem transformação, né? Sem IPI, PIS e COFINS, e não exige segregação física e vinculação documental, né? Elimina um pouco da burocracia, não precisa de ato concessório, nem laudo técnico ou aprovação. Né? Não exige licença de importação devido ao regime. O controle centralizado na Receita Federal sem envolvimento do DSEX. A suspensão dos tributos se torna em isenção na exportação, aquilo que a gente até comentou lá um pouco atrás. Oportunidade de redução de custo de inventário de material importado. Né? É importante que você pode ter até um ano o material dentro da tua estrutura sem você pagar os devidos impostos nesse sentido. Então, você tem um fluxo de caixa interessante aí e pode trabalhar até com um custo de inventário menor. Né? Isso, além de interferir no não pagamento imediato dos impostos, você trabalhando com estoque menor, você tem um fluxo de caixa também menor. Né? Menor interferência dos auditores fiscais da Receita Federal nas importações e exportações da empresa.
Falei já até um pouco, adiantei, a permanência de 12 meses é contada a partir da data da admissão da mercadoria no regime, né? Empresas com produção longas, ela pode ter autorização até de permanência de até 5 anos. Né? Isso, cada caso vai ser estudado e aí é solicitado essa alteração de prazo. Né? Geralmente o aeronáutico ele tem um pouco mais essa característica. O percentual fica reduzido a 75% se a empresa exportar no ano produtos industrializados, né, com utilização de mercadoria estrangeira, com um valor superior a 50 milhões. Ou 70% com um valor superior a 100 milhões. Né? Então, fica esse compromisso. O processo de habilitação no regime. Né? Você cria-se o processo, envia a Receita Federal, ela vai fazer toda a análise processual, tem a auditoria do sistema, é encaminhado para a superintendência, né? O processo do exame do pedido, tem a assinatura do ADE e a publicação. A partir da publicação, a empresa passa a operar no regime, através da gestão, a qualquer momento. Né? Não necessariamente eu tenho a publicação do ADE, eu tenho a obrigatoriedade no dia seguinte de já trabalhar com o regime. Você, a qualquer momento, pode começar a importar sobre o regime. Aí vai depender das questões de planejamento, de estratégia, se mudou alguma coisa ou não, e aí você já inicia esse processo depois desse fluxo. Recoff SPED. Né? Então, o Recoff SPED ele tem a mesma característica do Recoff atual, com algumas particularidades que eu vou explicar mais adiante, mas o que muda é que agora o Recoff SPED ele vai ser gerenciado pela Receita Federal, basicamente pelo SPED. Né? A IN é 1612, certo? O Recoff SPED ele é menor, ele contempla todas aquelas características de requisitos, de benefício, né? Exceto o que eu vou apresentar mais adiante de diferente. Né? Mas redução de tributo, de I, de PI, enfim, de todas essas características se mantém. A diferença é que não precisa mais ter um sistema homologado para a Receita Federal. Um ponto importante, existe um sistema de gestão do regime e um sistema de homologado que é da Receita Federal no Recoff. E o Recoff SPED, esse sistema, ele não faz mais sentido, porque a Receita Federal ela vai administrar através do seu SPED fiscal. Falando de drawback, né? Drawback também é um regime aduaneiro especial, certo? Ele também é no âmbito tem um pouco a característica bem parecida com o Recoff, certo? E o que rege ele é a portaria CSEX 23. Né? Ele tem algumas modalidades. Né? Nós temos os benefícios dentro do Recoff. Ele tem redução, né, no imposto de importação, no IPI, no COFINS, PIS e PASEP de importação, COFINS, adicional de frete e ICMS. No mercado interno, ele pode ter redução do IPI, do PIS e PASEP e do COFINS. Na isenção, ele tem redução no imposto de importação, IPI, contribuição para o PIS e PASEP de importação, COFINS e adicional de frete. Ele não tem no ICMS, no drawback isenção. No mercado interno, ele tem as mesmas características. O drawback isenção, né, ele tem por finalidade, ele repõe uma matéria-prima que ela já foi consumida e exportada. Então, todos os processos já aconteceram, tanto de importação como importação e exportação. O drawback suspensão, ele é um processo de futuro. Eu tenho um planejamento de importar e exportar e vou iniciar este processo. Então, a cada processo eu vou tendo essas suspensão desses tributos, né, podendo chegar à isenção no compromisso da exportação. Tipos de drawback suspensão. Tem o genérico, né, que é um dos mais utilizados. Drawback sem cobertura cambial, ele é muito pouco utilizado, ou quase nada, é muito difícil ter essa característica. Tem o drawback intermediário, né, onde você também pode importar e comprar insumos no mercado interno e fornecer produtos intermediários entre outras empresas no Brasil. Né? Então, você pode ter outras empresas neste processo.
Nós temos o drawback solidário, né? O solidário aí é a diferença do intermediário, onde eu importo o ato possessório, ele é meu, e eu tenho outras empresas envolvidas nesse processo, mas a exportação, o compromisso é meu. No solidário, tem uma empresa que tem um ato concessório, tem alguns outros parceiros e a gente, de fato, fornece. Então, eu sou solidário com o outro parceiro, mas o ato não é sobre minha responsabilidade. E tem um drawback também para fornecimento do mercado interno. Então, tem essas funções. Fazendo agora um pouco um comparativo entre os três regimes, né? O RICOF, ele pode importar ou adquirir no mercado interno com suspensão de tributos destinados à exportação ou no mercado interno. O RICOF SPED, ele também tem a mesma função, importar ou adquirir no mercado interno com suspensão de tributos no mercadorias destinadas à exportação ou venda no mercado interno. O drawback suspensão, importar ou adquirir no mercado interno com suspensão de tributos e mercadorias destinadas à exportação. Isso é o drawback suspensão. O RICOF, pagamento no 10º dia do mês subsequente à nacionalização da mercadoria, ou seja, eu posso fazer um consumo, vamos dizer assim, que se materializa através da efetiva importação, né? E os tributos eu só vou pagar no mês subsequente, no 10º dia. Né? Então, pode também trabalhar com redução do taxa da infraero e suspensão da marinha mercante. A diferença do RICOF SPED, ele tem a mesma característica de redução de taxa, suspensão de frete marinha mercante, ele aumenta para o 15º dia do mês subsequente à mercadoria nacionalizada. Né? No drawback normal, a suspensão, isenção e restituição, ou redução dos impostos, ele acontece de imediato, né, com a taxa da infraero, marinha mercante. Então, isso ele não tem esse delay, esse prazo extenso como o RICOF. O RICOF tem a possibilidade de nacionalizar parte da matéria-prima sem recolhimentos de multa e juros. O RICOF SPED também é a mesma característica. O drawback suspensão, ele vai recolher a diferença do principal mais multa e juros. O RICOF, ele tem ICMS com suspensão, diferimento, né, respeitar a legislação de cada estado. O RICOF SPED tem a mesma característica. E o drawback suspensão, só o suspensão, tem o ICMS com suspensão. O RICOF precisa de sistema informatizado e homologado. O RICOF SPED não precisa para a Receita Federal. É importante que ele tenha somente a gestão do RICOF, né? Isso é importante até mesmo para você ter um controle e consiga fazer a apuração dos tributos, o controle de saldo e cumprir o regime de acordo com as características e os requisitos. Né? Mas basta entregar o SPED fiscal. Aqui um ponto importante, senhores. Embora você não tenha um sistema homologado, mas na legislação do RICOF SPED, a Receita Federal fala que a qualquer momento ela pode solicitar relatórios elegíveis, né, ou legíveis, que é mais ou menos os mesmos relatórios que tem no sistema informatizado e homologado pela Receita Federal. Então, como é um sistema novo, pode haver ainda algumas características que eles ainda estejam em teste e validação, e ele precisa de relatórios de suporte para poder validar o RICOF SPED. Isso pode acontecer. E acontecendo, você já tem que ter aqueles relatórios padrões. Por isso a importância de um sistema que faça esse gerenciamento. Né? Mas não precisa você mais ter aquela infraestrutura pesada, né, um custo alto, para atender somente os acessos da Receita Federal. Né? E o drawback suspensão, o ato possessório é emitido pelo DSEX. O RICOF precisa de patrimônio líquido de 10 milhões, o RICOF SPED não se aplica, o drawback suspensão também não se aplica. Aí a gente tem a pergunta, qual regime utilizar? Né? Eu acho que isso, com essas informações que a gente acabou de passar para vocês, eu acho que são informações o suficiente para que vocês possam refletir e identificar em que nível vocês estão de maturidade no sistema de gestão de comércio exterior, a questão do RICOF SPED, porque basicamente é fundamental o bloco K, né, estar em andamento para que vocês possam pleitear pelo RICOF SPED. Né. Então, é preciso fazer uma avaliação e entender qual regime
é interessante a gente aplicar nesse primeiro momento. Vale a pena eu iniciar por drawback, que eu, enfim, eu não tenho o Ricoff SPED ou o Ricoff atual de uma forma ainda mais estruturada, então inicia pelo drawback. Não, eu já tenho maturidade, vamos começar pelo Ricoff, seja o Ricoff atual ou o Ricoff SPED. Em termos de benefício, é inegável que o Ricoff ele traz muito mais benefícios financeiros, né? Mas aí você precisa avaliar o custo-benefício e o teu cenário atual e identificar qual regime vale a pena vocês iniciarem, né? Um abraço e bom dia a todos.